Você sabe o que pode ou não ser cobrado dos passageiros na compra de uma passagem aérea? Taxas e tarifas são regulamentadas por lei e, em muitos casos, têm valores máximos permitidos previstos pela Infraero. Mas o consumidor precisa ficar atento. Na hora de comprar uma passagem aérea, muita gente paga e nem sabe exatamente o que está sendo cobrado. Costumo ver o preço, né? Mas primeiro é o preço básico. Ninguém repara essas coisas. Recebi a passagem da empresa, não observei. Pela internet, por exemplo, a taxa de embarque aparece já quase no fim do processo da compra e modifica o valor da passagem a cada trecho contratado. E você sabia que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, estabelece um teto para esse tipo de cobrança? O valor é estabelecido de acordo com a categoria do aeroporto e pode variar de R$ 12 a R$ 27 para voos domésticos e, no caso do voo internacional, o valor pode chegar a R$ 91. Apesar de ser cobrada pela companhia aérea, a tarifa é repassada ao responsável pela administração do aeroporto, a Infraero ou empresa concessionária. E, pela regra, remunera a prestação de serviços em solo, utilização das instalações e facilidades nos terminais de passageiros nas áreas comuns. É paga para garantir o conforto dos passageiros, mas quem não está satisfeito pode reclamar junto aos órgãos de defesa do consumidor. O aeroporto está muito bonito, mas está sem infraestrutura. Os banheiros estão a sujeira, papel espalhado. Tem pouca gente para fazer limpeza. Não tem segurança nenhuma aqui, não vejo nenhum guarda aqui. Nada disso, quer dizer, a taxa de embarque deveria ser para isso. Em uma simulação de compra pela internet, uma outra cobrança provoca dúvidas, a taxa de conveniência. Essa não tem valor regulamentado e os clientes que fazem o cadastro junto à companhia podem evitar o gasto extra. Por falta de informação, o Código de Defesa do Consumidor já considera já uma taxa abusiva. Ou seja, se você não tem uma informação clara sobre o que você está pagando, ela se torna abusiva. Ah, poderia ser legal? Poderia ser legal se tivesse o quê? Explicando certinho o que eu estou pagando. Repórter Lana Canepa tem mais detalhes sobre as taxas de embarque. Boa noite, Lana. Boa noite, William. Boa noite a todos. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Walter Moura, que tem mais detalhes, principalmente sobre a taxa de embarque. Vamos começar por aí. Eu ser obrigado a pagar a taxa de embarque mesmo sem embarcar, doutor? A taxa de embarque ela é um serviço cobrado pelo aeroporto, então ela não é venda casada. Em algumas hipóteses, se for por culpa do consumidor que abandonou o voo, pode ser que a devolução da passagem não tenha a devolução da taxa de embarque. Isso vai ser examinado caso a caso. Mas se não houve culpa do consumidor, a tarifa de embarque pode ser devolvida ao consumidor pela companhia aérea. Perdão. Mas essa cobrança da taxa de embarque é regulamentada, como a gente viu na matéria, né? Algumas outras taxas provocam mais confusão, como a taxa de conveniência, por exemplo. Pode ser considerada abusiva? Pode. O que há no Brasil é uma falta de clareza ou transparência tarifária que acaba levando o consumidor à dúvida. Consultando os sites ou consultando toda a regulamentação, nós vemos que a cada véspera de férias ou cada véspera desses períodos em que se viaja bastante, são cobrados preços adicionais do consumidor com nomes novos e o consumidor acaba pagando por desatenção. O que o consumidor tem que pagar? Ele tem que pagar o preço do bilhete e o preço do embarque que é pago para o aeroporto. Nesse preço, se houver algum serviço adicional, o consumidor tem que ser informado com muita clareza, com muita transparência, porque senão será venda casada. A venda casada é proibida no Brasil e pode ser inclusive o consumidor ressarcido em dobro se essa cobrança for indevida. As autoridades devem fiscalizar mais os sites, as vendas por telefone, as vendas inclusive dentro do aeroporto, porque o consumidor acaba confiando que o que ele está pagando é o preço do embarque. Na verdade não é. Ele está pagando aí por vários serviços adicionais que configuram venda casada. É um ponto que precisa ser melhorado do poder público fiscalizando as empresas aéreas. Essa taxa de conveniência, em alguns casos, o consumidor pode evitar o pagamento se ele fizer um cadastro, se ele se tornar um cliente fidelidade em algumas companhias aéreas. Pode obrigar o cliente a fornecer informações, dados pessoais? Isso está no campo negocial privado entre a empresa e o cliente, o consumidor. No caso, condicionar um acesso a um benefício a
por exemplo, a venda das informações pessoais, que poderão inclusive ser utilizadas indevidamente para cadastros comerciais, me parece uma prática abusiva. Até porque essa nomenclatura nova de taxa ou tarifa de conveniência, ela diz respeito ao direito do consumidor remarcar passagem sem cobrança de outros custos. Só que nós temos que examinar que estes outros custos que estão sendo cobrados e mascarados pela nova tarifa de conveniência são custos que também, caso a caso, podem ser considerados abusivos. O que nós temos que fazer no Brasil é rediscutir o modelo tarifário, mostrando para o consumidor com simplicidade o que é preço de passagem, o que é preço de remarcação que poucas pessoas conseguem definir no Brasil ou ter previsibilidade, e o que é a tarifa de embarque. Nós temos apenas a tarifa de embarque com teto limitado para que haja concorrência entre os aeroportos. Isso está definido. O restante, o consumidor acaba ficando ao sabor da sorte para não cair numa cilada de uma prática abusiva de alguma companhia aérea. Infelizmente, isso é bastante comum no país. Você tocou num ponto que é bastante polêmico. Essa taxa de remarcação também pode cobrar, mas o valor não é definido, como é que é? Existe aí uma desregulamentação, né? Nós temos a agência não decidiu intervir nesse custo e o consumidor fica ao sabor da maré do fornecedor. Infelizmente, nós vemos que a gente consegue ver na internet uma informação, no serviço de telefone outro e no balcão da companhia outro. Isso já é um sinal de que não existe regra nem mesmo para a companhia aérea. O que o consumidor gostaria de saber é qual é o preço fixo delimitado para determinada remarcação, desistência ou devolução. E isso simplesmente não está definido no Brasil. Essa indefinição acaba levando para o judiciário, principalmente para juizados e PROCONs, uma série de reclamações. Isso teria um basta se nós tivéssemos essa transparência tarifária que realmente não foi alcançada. O consumidor tem que ficar bastante atento, imprimir as partes do site em que ele, passo a passo, se ele puder imprimir, e guardar isso daí, porque no futuro, se ele descobrir que foi vítima de uma fraude ou de uma cobrança desavisada, não transparente, ele vai poder reclamar na justiça. Lembrando que examinando caso a caso. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. William, é com você. Obrigado, Luana.